Olá meus amigos cursistas, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro e último vídeo da nossa disciplina e para tanto nós vamos discutir os desafios e mudanças da educação na sociedade tecnologicamente potencializada. Vocês já devem ter percebido que nos últimos anos a tecnologia impactou a sociedade, mas também esse impacto reverberou dentro de sala de aula. Por isso nós vamos discutir aqui quais são as perspectivas para o professor que tem intenção em levar para dentro da sala de aula essas tecnologias. Eu tenho aqui como convidada a professora Irene Raquel Garcia. A professora é pedagoga, mestre em educação, professora aposentada da Unicentro e atua na área da educação desde 1968. Também convidei aqui a jovem professora Maria Cristina Jeremias, que é professora de artes e leciona no ensino médio e fundamental e utiliza as novas tecnologias como uma ferramenta potencializadora da pedagogia. Professora Raquel, eu gostaria de começar contigo pedindo que você fizesse uma reflexão a respeito das mudanças da educação nos últimos anos, até porque eu sei que pela sua experiência você deve ter passado por várias fases. Então, Vitor, muito obrigada pelo seu convite. Eu estou atuando na educação desde 1968. Trabalhei em todos os níveis da educação básica e atuo no ensino superior até hoje. É claro que se eu for retratar tudo, né, é muito longo, mas eu posso dizer para você assim, que quando eu iniciei a minha vida acadêmica, a minha vida como professora, o que você tinha de apoio era o livro didático e o quadro de giz. De repente veio o flanelógrafo, que acho que vocês nem conhecem, né, o quadro, o painel com dobras que você colocava as palavrinhas assim para a criança ver. Depois começou a aparecer o projetor de slide, o Spylight, o álbum seriado, né? Depois o retroprojetor, chegou em seguida, depois do retroprojetor, os data shows. Então foi uma evolução, mas não foi uma evolução que mudou de ano para ano, era 4, 5, 10, 15 anos. Mas nos últimos anos, né, digamos assim que a partir do ano 2000, a evolução na área tecnológica foi muito grande, né? E os professores, de alguma forma, foram forçados a acompanhar isso, porque as gerações que ele recebia estão recebendo já vêm com esse conhecimento para dentro da escola. E ele, então, tem que estar preparado para essa juventude que está dentro das salas de aula. E a senhora enxerga com bons olhos essas mudanças? Eu enxergo com muito bons olhos, porque não tem como você fingir que essa tecnologia não existe. Então, o que a escola precisa saber é que o que acontece lá fora, ela se reflete de uma forma muito grande dentro da escola. E a tecnologia, ela instrumentaliza toda a sociedade, né? E ela veio para dentro da escola e essa ferramenta tem que ser utilizada. E utilizada da melhor forma possível. Tá ok. Professora Maria Cristina, eu sei que você tem ótimas experiências utilizando tecnologia em sala de aula. Eu gostaria que você comentasse um pouco para nós como são essas suas experiências. Obrigada, Vitor, pelo convite. Fico lisonjeada. Bom, a minha experiência é bem menor do que a da professora Raquel, mas desde que eu comecei a trabalhar em sala de aula já existiam essas novas tecnologias e para mim é um grande aliado. Então, ao contrário da maioria dos professores que acham que o uso do celular em sala de aula pedem o tempo todo para que os alunos guardem o celular, para mim não. Para mim, o celular, nas minhas aulas, o celular é sempre meu aliado. Entendi. Bom, professora, a gente percebe que a tecnologia impactou realmente dentro da sala de aula, né? E primeiro a gente teve a entrada dos computadores em sala de aula, depois eles foram parar nos laboratórios, depois a internet acabou se tornando acessível para estar dentro da casa das pessoas e, por último, o smartphone, como comentou a professora Maria Cristina. Como você percebe a entrada desse aparelho? Afinal de contas, cada aluno agora, aqueles que têm condição, é claro, carregam praticamente um computador em mãos. Eu acho muito interessante, até porque ele te dá acesso a todo o conhecimento. Até a gente estava comentando antes, né, da nossa dificuldade nos velhos tempos da enciclopédia Barça e da Mirador, né? E hoje não, hoje o conhecimento está na ponta do dedo dos alunos. Então, o que eu considero importante é que o professor que vai usar essa tecnologia prepare muito bem a sua aula, para que ele possa manter o foco, né, nos seus objetivos. Porque no smartphone o aluno tem
N aplicativos que em segundos ele pode acessar. Então, se o professor não preparar bem sua aula, não tiver não ter bem claro os objetivos que ele organizou, o que ele deseja que o aluno trabalhe nesse instrumento, ele pode fazer com que toda a aula se perca a partir do momento que os alunos dispersam nesse conteúdo. Então, o importante é que o professor mantenha o foco da sua aula, desde que ela esteja, e fazer com que ela seja muito bem preparada. Professor, eu vejo uma perspectiva de que os professores mais jovens têm facilidade em manipular essas tecnologias. Mas e os professores mais antigos que precisam se readequar? Vou repetir uma frase de um professor que me falou esses dias, né? Ele falou, nossa, Raquel, graças a Deus que nós não estamos mais na sala de aula, né? Porque nós estaríamos perdidos. E eu acredito que realmente a gente vai estar perdido mesmo, porque nós viemos de uma geração que conheceu a tecnologia no andar da carruagem. E esta geração que tem agora, eles já nasceram com a tecnologia nas suas mãos. Então, esses professores mais antigos, de gerações, não só da minha, mas as posteriores, né, eles precisam ter uma excelente capacitação. Não uma capacitação no sentido de ensiná-los a usar só o aplicativo mecanicamente, mas como ele pode explorar esses aplicativos, esses sites, como ele pode preparar uma aula usando esse aplicativo e como ele pode concentrar nesses aplicativos e nas aulas que ele prepara todo o conteúdo que ele vai trabalhar, né? Porque isso que é o importante, é o professor saber preparar a aula utilizando o aplicativo da melhor forma possível, mantendo o foco dos alunos. Porque se ele não fizer isso, em 2 minutos o aluno está no Facebook, está no WhatsApp, ele não vai se preocupar com o que o professor está falando, porque o professor não preparou bem. E aquilo que eu, mesmo no meu tempo, rotina e improvisação, nunca foram adequadas à sala de aula. Professora Maria Cristina, nós temos um desafio, porque a gente sabe que nem sempre as escolas oferecem a adequada estrutura para o professor que está interessado em trabalhar com essas tecnologias. O que fazer nesse sentido? Olha, Vitor, na verdade a gente deve aproveitar, a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Então, mesmo que os recursos sejam poucos e nem sempre vastos, a gente consegue sim aproveitar. Por exemplo, a partir do momento que um dos alunos tem um celular, a gente já pode montar um grupo ao redor desse aluno. Então, digamos que a gente vai trabalhar a parte de música, e aí um pouquinho mais aprofundado, que a gente escolha trabalhar então a paisagem sonora, que são os sons do ambiente onde o aluno está inserido. Então, apenas um celular já é necessário para que a gente faça essa captação desses sons. E aí depois, posteriormente, a gente levaria todos para uma sala de informática, né, um ambiente onde eles possam fazer essa edição. Então, hoje a gente tem vários programas que podem editar. E digamos que a gente fosse trabalhar, então, indo um pouquinho mais além, que a gente quisesse trabalhar na parte das artes visuais. Quando a gente fala de determinado artista para os alunos, muitos deles não têm conhecimento. Hoje ainda estava lecionando numa escola, a gente estava falando sobre o Kandinsky. E aí a gente fala das obras do Kandinsky e tal. Falar por falar não agrega tanto conhecimento a eles. Então, o que a gente costuma fazer? Mostrar para eles as imagens, e hoje a gente sabe que tem sites onde a gente pode fazer passeios virtuais por museus. Então, isso sim desperta bastante a atenção dele. E eu concordo quando a professora Raquel fala que precisa ser muito bem preparado, porque num primeiro momento, quando a gente fala, pessoal, agora vocês podem pegar o celular, é automático, é instintivo, e já aconteceu comigo, inclusive, de ver depois, porque como a maioria dos meus alunos são meus amigos no Face, então depois eu vejo eles lá postar, nossa, aula super legal hoje e tal. E aí depois eu falo, gente, não era para isso, né, o momento. Então, mas é que eles se empolgam tanto, porque eles nunca podem usar o celular, né? Mas numa outra situação, por exemplo, no momento de produção artística visual, onde eles estão desenhando ou fazendo alguma outra produção, eu sempre falo, olha, gente, eu prefiro que vocês estejam ouvindo uma música, porque aí vocês se conectam com o que vocês estão fazendo mesmo, né? É muito melhor um aluno com fone de ouvido trabalhando do que vários conversando e tumultuando a sala de aula. E a pergunta que eu lhe faço é, esse engajamento dos alunos transcende a sala de aula? Esses conteúdos vão estar disponibilizados, como você comentou, talvez numa rede social, a um fórum, que de alguma maneira gere uma discussão? Lembrando até porque essa nossa disciplina
que nós estamos debatendo agora é uma disciplina à distância, na qual toda a discussão e os textos vai ser feito a partir de plataformas virtuais. Então você percebe que essa discussão que acontece, atividades que acontecem em sala de aula, transcende e vai para esses ambientes? Com certeza, Vitor. Inclusive, uma das coisas assim que para mim, hoje eu vejo assim como a maior realização da minha área profissional, é quando a gente trabalha um determinado assunto em sala de aula, aí a gente entra nos grupos, por exemplo, no Facebook, a gente tem um grupo de cada turma. E aí a gente posta lá, olha só, gente, esse aqui é o conteúdo da aula de hoje, veja um determinado artista. E aí, para mim, a maior realização é quando os alunos postam alguma coisa. Olha só, prof, aquele artista que a senhora falou, olha, por exemplo, se a gente trabalhou em stop motion, que são aquelas imagens fotografadas que depois editadas viram um vídeo, eles postam vídeos de stop motion que eles viram, que eles acharam interessante. Então, ou mandam por mensagem, ou até mesmo no WhatsApp, quando eles têm o contato, eles mandam. Então, para mim, essa é a maior realização, que você vê que eles estão fora do ambiente escolar, mas que eles conseguiram assimilar o que a gente tinha aprendido em sala de aula. Ok. Professora, eu gostaria então, para finalizar, que você desse uma dica para os nossos cursistas que estão nos ouvindo aqui. Muitos deles são já professores no ensino médio, né? O que eles podem fazer para trazer para dentro da sala de aula essas possibilidades tecnológicas que tanto ajudam, né, na pedagogia? Bom, a primeira ideia seria essa atualização, que é muito importante, essa capacitação, como até a professora Raquel havia citado também. A capacitação no sentido de buscar sempre as novidades, buscar sempre o que tem de novo mesmo. Então, hoje em dia, você procura no seu próprio celular por aplicativos que estão atualizados, que são novos, e aí, claro, você aprender a trabalhar com eles para depois poder ensinar os seus alunos. Então, na minha matéria, na minha disciplina de arte, a gente tem muita coisa interessante para ser trabalhada. Mas eu tenho os meus colegas também, por exemplo, de física, de química, que são inúmeros, né? São N aplicativos que a gente consegue trabalhar. Sempre tem muita novidade nesse sentido. Então, a minha dica seria essa, atualizem-se. Ok, tecnologia como uma aliada mesmo. Exatamente. Professora Raquel, eu gostaria que você finalizasse então, né, trazendo aí toda a sua experiência e dando aí algumas dicas e sugestões para esses professores de sociologia que estão nos ouvindo agora, né, como enfrentar essas novas perspectivas na educação, afinal de contas a senhora passou por várias mudanças. Verdade. Eu tenho 67 anos, né? Não é pouco tempo de experiência, mas quero dizer para vocês assim, que não há mais como se separar da tecnologia. Ela vai fazer parte da nossa vida e ela vai evoluir cada vez mais. E os professores, tanto aqueles que estão nos cursos de formação, como aqueles que já estão em sala de aula, só tem um caminho, é se adaptar a essa nova realidade e utilizar essas tecnologias da melhor forma possível. Hoje se fala tanto em transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e a tecnologia ela é um aliado essencial para isso, porque você consegue traduzir isso de uma forma muito eficiente em sala de aula. Então, como dica, quero dizer para vocês assim, não interessa a disciplina que você leciona. Você pode utilizar mais ou menos, né? Por exemplo, sociologia é uma disciplina de muita reflexão, de muita discussão, de muito estudo de texto. Isso não significa que você não possa usar essas tecnologias, porque existem N situações dentro da tecnologia, né? Das ferramentas, dos aplicativos, que permitem você trazer para a sala de aula experiências diferentes. Né? Então, isso torna a aula mais atrativa para o aluno se empolga de forma diferente do que só um professor falando. Embora a tecnologia ela esteja muitíssimo avançada, a figura do professor como mediador, ela nunca deixará de existir. Né? Porque o professor é aquele que vai agregar todas essas ferramentas e a sua utilização da melhor forma possível, para que o aluno tenha um conhecimento mais, digamos assim, aprofundado, mais abrangente, né? Porque, como a gente também falou, hoje as informações são inúmeras, né? E nós temos que ensinar o nosso aluno o que é importante e o que não é dentro dessas ferramentas que a tecnologia traz para a gente. Ok, muito obrigado pela sua contribuição, professora Irene Raquel Garcia, muito obrigado, professora Maria Cristina Jeremias. Então, com isso, nós encerramos esse nosso terceiro vídeo. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e espero que tenha sido de grande valia o que discutimos aqui. Até mais!
Obrigado.